Sandro, você tinha uma notícia aí do nosso querido Gilberto da Obra de Maria. Gilberto da Obra de Maria. É isso aí mesmo. Vou ler bem rapidinho aqui. Gilberto Gomes Barbosa, fundador da comunidade Obra de Maria, foi eleito nesta quarta-feira, dia 30, ontem, o novo presidente da Fraternidade Católica Internacional. Trata-se de um organismo criado pelo Pontifício Conselho para os Leigos em novembro de 1990, com o objetivo de integrar as novas comunidades ligadas à renovação carismática católica. Então, junto com você que nos assiste, quero pedir as suas orações também e dando os parabéns também para o Gilberto aí, né? Tamo junto nessa Parabéns ao empreitada. Gilberto da Obra de Maria. Olha, um brasileiro agora chefiando aí a Fraternidade Internacional que praticamente liga as comunidades do mundo inteiro. Olha, a coisa mais maravilhosa que eu vejo hoje na igreja, Sandro, são essas comunidades. Eu estive agora terça-feira fazendo uma palestra lá em Fortaleza, e eu quero até mandar aqui um abraço aos nossos amigos lá da comunidade Um Novo Caminho. Fizeram um evento com 5.000 pessoas, né, numa noite, e eles me disseram o seguinte, que ali em Fortaleza tem milhares de comunidades. É verdade. Gente, eu fiquei impressionado. Eu falei, mas você está falando mais de 1.000? Mais de 1.000. Me falam de 2.000 a 3.000 comunidades. Quer dizer, é o rosto novo da igreja. Pessoas que se juntam para rezar junto, para fazer obras de caridade junto, não é? Sabe? Digo, só na cidade de Fortaleza, eu falei, então aqui é o céu. Aqui vocês já estão no céu. Não é? Eu morei lá e é verdade, quase todo mundo que você conversa faz parte de uma comunidade. Você morou lá? Morei lá um ano e meio. Na Casa da Canção Nova. Isso, 2010 até metade de 2011. O Shalom tem não sei quantas casas espalhadas por lá. Olha, é uma beleza. E essas comunidades do mundo inteiro é que se coligam nessa fraternidade internacional que o Gilberto, agora que é de Recife, da Obra de Maria, que tem uma parceria com a Canção Nova nas peregrinações, o Gilberto agora é o presidente, né, dessa fraternidade que é associada ao Vaticano. Né? Que coisa maravilhosa. É o Brasil é o país do mundo que tem mais comunidades. É o país do mundo, quer dizer... chegou a hora do Brasil realmente, gente, responder a Deus aquilo que Deus fez por nós. Nós somos um país católico, né? Fomos colonizados por nações católicas, especialmente Portugal, né? Então, o que está escrito no Evangelho? A quem muito foi dado, muito será pedido. Chegou a hora do Brasil pagar essa conta. Olha, eu estive há 2 semanas atrás, dando um curso de História da Igreja, aonde? Na Suíça, numa cidade chamada Lugano. Por quê? Porque tem comunidade da Shalom lá, tem comunidade da Palavra Viva, e eu fui dar um curso de História da Igreja para brasileiros que são consagrados, que trabalham ali. Entende? Quer dizer, os brasileiros, comunidades estão indo para... Olha, eles têm uma comunidade em Avignon, na França, Lyon, eu estive lá com eles nessas cidades todas, Paris, Lugano, que é a Suíça italiana, logo em cima da Itália ali, jovens brasileiros que estão indo evangelizar, e olha, Sandro, os bispos e os professores, eu tive na Universidade de Lugano, Universidade de Teologia, o bispo de Lugano dá bolsa de estudo para 5 anos, para a moçada fazer filosofia, 2 anos, e teologia, 3 anos. E olha, para vocês entenderem a que ponto está chegando isso, a esperança que esses bispos têm lá de fora, nos missionários da América hoje. Vou contar uma história para vocês entenderem, apenas um pequeno exemplo. A cidade de Lugano é uma cidade, você passa do norte da Itália, você chega na Suíça. Mas é uma região que fala italiano, por quê? Porque era uma região que pertencia à Itália, Napoleão Bonaparte roubou da Itália e ficou hoje com a Suíça. Mas não vamos entrar nessa briga, não. O fato é que eles falam italiano. É chamada Suíça italiana. Essa cidade é suíça. E a casa, o mosteiro onde fica os consagrados da Palavra Viva, é um mosteiro no centro de Lugano, cercado de bancos. Nós sabemos que a Suíça é um paraíso fiscal, né? Então ali rola dinheiro que não tem fim. Um mosteiro de 300 anos em Lugano, tinham 4 freiras beneditinas velhinhas. As freiras morreram,
Os bancos queriam comprar o mosteiro, que é no centro da cidade, no centro comercial. Ofereceram milhões de euros para o bispo. Eu conheci o bispo lá, o bispo tem 77 anos, já mandou até a carta de renúncia para o Papa. O bispo disse, não, eu vou reformar esse mosteiro e eu vou entregar para essa comunidade de jovens do Brasil. Que responsabilidade, hein? Não vendeu por milhões de euros, entregou. Eu vi, eu fui lá, estive lá 15 dias atrás. Entendeu? Então, vejam a esperança que os bispos... Eu conversei, eu jantei um dia com 7 professores da teologia, lá da Universidade de Lugano, que é uma universidade excelente, uma faculdade de teologia excelente. E eu fiquei assim, abismado de ver a tristeza deles em relação à situação da Europa. Um dos professores, que é muito famoso lá, me disse, professor, a Europa morreu. Eu digo, morreu? O senhor não está pessimista demais, não? Ele diz, não. As igrejas estão sendo vendidas, as igrejas estão sendo transformadas em boates, museus, cafés, porque não tem mais gente para ir na igreja. O padre não consegue o mínimo necessário nem para manter o patrimônio, então estão vendendo. E não é só na Suíça, não. É na Itália, é na França, é na Inglaterra. Chegou a hora do Brasil pagar essa conta para Deus. O Papa João Paulo II chamava a América de o continente da esperança da igreja. Porque aqui nós estamos 50% dos católicos do mundo estão aqui na América. Então, moçada que tem vocação para missionário, essas comunidades estão mandando gente para fora. Eu dou aula aqui para os meninos da casal, eu falo, trate de aprender francês, inglês, árabe, italiano, você não sabe para onde você vai. E vai. Daqui a pouco está aí na Itália, daqui a pouco está na França. Olha, eu fiz uma viagem grande, que eu saí da França, fui para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos eu vi a mesma coisa. As comunidades brasileiras evangelizando os Estados Unidos da América. Por quê? Porque nós guardamos essa fé. Então, é muito importante hoje a gente formar esses jovens, dar uma boa formação, né, de teologia, de filosofia, para que realmente eles, como consagrados, possam fazer isso. Lá na cidade de Lugano, onde eu fui pregar o curso, tinham 40 consagrados celibatários, rapazes e moços. Que maravilha. Não querem casar, vão viver exclusivamente para fazer evangelização lá fora. E moçada de 20 anos, 22 anos, por aí, entendeu? Quer dizer, eu gosto de dar esse testemunho aqui para mostrar como é forte esse trabalho hoje, né? Bom, vamos aqui, por favor. O tema que nós vamos começar a analisar, a igreja, dentro do ano da fé. O ano da fé vai acabar agora em novembro, mas nós vamos continuar com esse estudo. Não sei se lembra, nós começamos lá atrás, na criação do mundo. Quem acompanha a Escola da Fé há muito tempo. Então, a gente vem numa batidinha assim, né? E intercalando com outras coisas, vamos seguindo. Eu quero falar agora da igreja. A igreja, o catecismo diz que Cristo colocou na igreja 4 marcas, assim, como se fosse a sua identidade. Quando você pega a sua carteira de identidade, tem 4 marcas que se identificam. Seu nome, o número do seu RG, né? A sua assinatura e a sua fotografia, tá certo? Para você não ser confundido com outra pessoa, para você ser identificado. Então o catecismo diz que Cristo colocou na igreja dele 4 sinais: una, santa, católica e apostólica. São as marcas da igreja de Cristo, que ele fundou, para que não seja confundida com nenhuma outra instituição humana. Então, a primeira marca é essa: a igreja é una e é única. Então, vamos entender um pouquinho disso. O Concílio Vaticano II disse assim, esta é a única igreja de Cristo que no símbolo, o símbolo quer dizer, no credo, confessamos una, santa, católica e apostólica. Está lá na Lumen Gentium, número 8 do Concílio Vaticano II. Então, esta é a única igreja que tem esta identidade, una, santa, católica e apostólica. Então, a gente tem que entender o que é isso. O que quer dizer a igreja ser una, ser santa, ser católica, ser apostólica? É o que nós vamos fazer aqui nos próximos programas. Pode passar. A unidade e unicidade da igreja vem da própria unidade da Trindade Santa. Cristo tem um só corpo e uma só esposa. A esposa é a igreja. Então,
A igreja ensina que a unicidade e a unidade da igreja vem da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade são 3 pessoas, mas é uma unidade. É um Deus em 3 pessoas. Então, o catecismo ensina que a unidade da igreja, a unicidade da igreja, vem também desse modelo da Santíssima Trindade. Tá? Cristo tem o seu corpo, a sua esposa, que é a igreja. Jesus reconciliou os homens todos com Deus, restabelecendo a união de todos com o Pai em uma só família de Deus. Carta de São Paulo aos Efésios 2:20. São Paulo chamava a igreja de a família de Deus, onde Cristo trouxe todo mundo de volta para a casa do Pai. O pecado dispersou a humanidade, né, do paraíso. Cristo vai buscar a humanidade de volta na igreja, que é a família de Deus. No credo do povo de Deus, aquele credo do Papa Paulo VI, onde o Papa Paulo VI explica o credo, foi o último Papa que fez uma profissão de fé, ou seja, explicou o credo. Chama-se o credo do povo de Deus. Paulo VI diz o seguinte: cremos, repare que quando ele usa sempre a palavra cremos, quer dizer, é verdade de fé. Cremos que a igreja, fundada por Cristo e pela qual ele orou, é indefectivelmente una. Indefectivelmente quer dizer o quê? Não tem defeito. É uma unidade sem defeito. Na fé, no culto e no vínculo da comunhão hierárquica. Vamos parar um pouquinho aqui para entender isso. Aonde que a igreja é una? Né? A igreja é una, o Papa diz, primeiro, na fé. Ou seja, a mesma fé que eu professo aqui, a igreja professa nos Estados Unidos, na Rússia, na China, no Japão, é a mesma fé, a mesma doutrina, o mesmo credo, o mesmo catecismo. Esse catecismo já foi traduzido em quase 200 línguas, mas é o mesmo, né? Eu tenho um catecismo em inglês, tenho um catecismo em francês, tenho um catecismo em português e em espanhol, porque eu gosto de comparar a tradução. É o mesmo catecismo. Então, a unidade da igreja se dá primeiro na fé, na doutrina. Segundo, no culto. No culto. A mesma missa celebrada aqui, celebra nos Estados Unidos, celebra no Japão, na Rússia, na China, né? Eu de vez em quando vou num país desse que eu não sei a língua do país. A única língua que eu falo direito é português, né? Assim mesmo tem que tomar cuidado para não errar nas concordâncias, né? Mas eu chego lá, missa em espanhol, espanhol dá para entender, missa em alemão, na Basílica de São Pedro, o que eu faço? Eu pego a liturgia diária e eu sei o que o padre está lendo lá em alemão, que eu não entendo nada, mas eu sei o que eu sei que quando ele vai consagrar, ele está dizendo, isto é o meu corpo que é dado. Por quê? Porque o culto é o mesmo. Então você tem a unidade da igreja. Depois você tem o culto no vínculo da comunhão hierárquica, ou seja, a hierarquia da igreja. Fecha no Papa. O Papa, os bispos, que é ele que escolhe. Depois os párocos, os padres, que são os bispos que ordenam. E o povo de Deus. Então você tem uma unidade que fecha no Papa. Então a igreja é una no governo, porque nós temos uma cabeça humana que governa, que é uma só, o Papa. É a dificuldade que a igreja tem, por exemplo, de conversar com os ortodoxos. Os ortodoxos não têm uma cabeça só. Cada patriarcado ortodoxo é independente. Então, se pega o de Jerusalém, o de Constantinopla, o da Rússia, o da Grécia, a igreja, para fazer o ecumenismo com ele, tem que conversar com cada um. Se tivesse um só, o Papa conversava com um só, mas não é. A igreja tem uma unidade de governo, unidade de doutrina, unidade de culto e unidade, né, que vem aí desta sucessão apostólica. Aí está o conceito básico de unidade que o Papa explica aqui. Pode passar. No seio dessa igreja, a riquíssima variedade dos ritos litúrgicos e a diversidade legítima do patrimônio teológico, espiritual ou de disciplinas peculiares, longe de prejudicar a unicidade, antes a declaram. Também aqui no documento do Papa, número 21, Papa Paulo VI. Né? O que ele está dizendo aqui? É a unidade na diversidade. Diversidade não quer dizer quebra de unidade.
Você pega uma árvore é uma coisa belíssima, né? Harmoniosa, mas você não encontra duas folhas iguais. Você não encontra dois galhos iguais. A beleza, a unidade se forma na diversidade. É como os dedos da mão, né? Não tem dois iguais. Eu tenho 5 filhos, todos diferentes. Todos diferentes. Mas você faz uma unidade na diversidade. Então é que o Papa explica. Há ritos diferentes, por exemplo, você pega lá no Oriente o rito maronita, o rito melquita, diferente do nosso rito ocidental, mas é o mesmo conteúdo litúrgico que nós estamos celebrando, de maneira diferente, com música diferente, com cantos diferentes, mas é a mesma coisa. Bom, a unidade da igreja se revela também por vários fatores: doutrina, liturgia, governo, sucessão apostólica. Já falei, pode passar. A igreja possui uma única doutrina, um único credo, a profissão de uma única fé recebida dos apóstolos. É isso que dá essa unidade para a igreja. É o Espírito Santo que realiza essa unidade. Aqui está o segredo. Aqui está quem é que faz o milagre. É o Espírito Santo, né? Habitando em cada batizado. Gente, a gente pode comparar isso com uma orquestra, né? Como é que o maestro, ele afina os instrumentos de uma orquestra? Ele tem o diapasão dele, né? Ele dá o tom da nota aqui. Cada instrumento afina pelo maestro. E à medida que cada instrumento afina pelo maestro, eles se afinam entre si. Entenderam? É uma coisa belíssima. Eu não entendo música, mas eu sei que é assim. O maestro dá o tom, dá a frequência, cada um afina por ele. Consequentemente, ficam afinados entre si e a orquestra fica sinfônica. É o que o Espírito Santo faz. Como o Espírito Santo está em cada pessoa, ele afina cada um com Cristo. Aí ficamos afinados entre nós, na unidade, né? É o que ele está dizendo aqui: habitando em cada batizado, os une intimamente a Cristo, num só corpo, formando então um só povo, o povo de Deus, né? É por isso, gente, que é muito importante a gente ser cheio do Espírito Santo. Eu gosto de lembrar uma coisa que o Padre Jonas dizia há uns 30 anos atrás, quando nós começamos a fazer as experiências de vida no Espírito Santo, o seminário de vida. O Padre Jonas dizia assim: o Espírito Santo está pronto para encher qualquer tipo de vaso. Pode ser um vaso de barro, de pedra, de ouro, de metal, ele só não enche um vaso sujo. O vaso cheio de pecado, um coração cheio de pecado, porque ele é santo. Então a gente precisa fazer um esforço muito grande para vencer o pecado. Porque só tem uma coisa, gente, que expulsa Deus do coração da gente: é o pecado. Você pode ser feio, Deus não vai embora por causa disso. Você pode ser baixinho, Deus não vai embora por causa disso. Você pode ser alto, você pode ser branco, negro, pode estar faltando um dedo na sua mão, ele não vai embora, mas ele vai embora se você viver no pecado. Aí ele não fica, porque ele é santo. Entendeu? Ele é santo, né? E o santo não convive com o pecado. Cristo veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Então, na medida que a igreja ela é afinada com o Espírito Santo, nós somos afinados entre nós. Aonde que existe divisão? Aonde que existe falta de unidade na igreja? Onde existe o pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo não consegue agir. Então não há uma sinfonia nessa orquestra. A orquestra não está afinada com o maestro. Bonito isso, né? Todos vós, com efeito, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo, de São Paulo, né? Não há judeu nem grego, não há escravo, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. São Paulo aos Gálatas 3, 27 e 28. São Paulo diz: quem está em Cristo, não tem mais grego, judeu, homem, mulher, é tudo, né, uma unidade em Cristo. Pode passar. A unidade da igreja se revela também para frente. Para frente. Aqui uma citação muito bonita
de São Clemente de Alexandria. Eu gosto muito de colocar citações desses santos padres da igreja. Eu não sei se todos entendem o que é isso, a patrística, os santos padres. São aqueles primeiros grandes padres da igreja. Nem todos foram sacerdotes. Padre aí não quer dizer sacerdote, quer dizer pai. Não é? Por exemplo, São Justino era leigo, não era padre, mas foi um gigante, morreu mártir. Esses homens foram aqueles primeiros que se enfrentaram às heresias, que formataram a teologia. Né? Então, um desses gigantes, volta um pouquinho, volta mais uma vez para mim, um desses gigantes foi São Clemente de Alexandria, que morreu, olha, no ano 215, ou seja, ele viveu no século II. São Clemente dizia assim, pode passar, que estupendo mistério, há um único Pai do universo, um único Logos quer dizer o Cristo, o Verbo do universo, e também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe, e me agrada chamá-la igreja. Me agrada. Então, esse conceito de igreja já vem lá deles, né? Desses santos padres. Essa citação está no catecismo da igreja, no número 803.